ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Graça e paz, amada e amado do Senhor. Nossa, é muita alegria para nós estarmos aqui nesta tarde, uma tarde mais friazinha, não é? Mas nós louvamos a Deus. A palavra do Senhor em Romanos 1,19 diz assim, preste atenção: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aleluia. E nós cremos nessa palavra, num Deus que manifestou a sua graça, a sua glória, que se fez conhecer a cada um de nós. E é confiados nisso, nessa palavra, e principalmente no desejo do Senhor, de que os homens inteligentes que Ele criou não emburreçam, mas sejam realmente inteligentes. É confiados nessa verdade que nós nessa tarde estamos aqui. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Pai, a nossa proposta desta tarde, Tu sabes que para nós é algo muito difícil, porque nós não temos o domínio sobre a parte científica da coisa. Mas nós cremos no Deus que criou toda a ciência, no Deus que é o mesmo Deus que criou a palavra, o Deus que escreveu, que criou os céus e terra, o Deus que está acima de qualquer criatura, de qualquer coisa neste universo, o Deus que não somente criou, mas que sustenta todas as coisas, o Deus que é o Senhor das nossas vidas, aquele que nos amou de tal modo que verdadeiramente veio ao nosso resgate através do seu Filho Jesus. Senhor, é confiados em Ti que nós nos propomos a falar um pouco sobre esta palavra. Mas Deus, nós necessitamos, Espírito Santo, do Senhor, da Tua direção, da Tua capacitação, de nos capacitar a entender a Tua palavra, mas mais do que isso, Senhor, de nos capacitar a transmitir a Tua palavra. Espírito Santo, que você possa, em nome de Jesus, estar realmente tirando de nós as palavras de forma clara, concisa, correta, que não deixe dúvidas, mas que principalmente chegue até os corações e que você possa trazer a verdade para cada coração, para que você possa, em nome de Jesus, Espírito Santo, Deus Espírito Santo, falar diretamente aos corações onde chegar essa mensagem. Nós convidamos e confiamos que Tu estás aqui, junto de nós, e manifesta em nós e através de nós o Teu poder nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Mulher, vamos nós. Mulher, você me deixa em papos de aranha. A gente combina o tema, gente. E às vezes, essa semana eu falei, pastora, vamos fazer algo diferente? Mas tivemos que voltar para a escola. Ela vai estudar faz muito tempo, mas eu faz bastante. Você sabe
que eu amo conhecimento, eu amo, gente. Olha lá, eu fico assim, ó, de boca aberta, ouvindo pessoas inteligentes falar. Fico mesmo, eu acho lindo. E eu amo conhecimento. E Carol, o povo de Deus precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento da palavra. Com certeza. E das obras do Senhor. O livro das palavras e o livro das obras. Livro das obras. Porque o autor é o mesmo, não é assim? O autor é o mesmo e ele se revela extraordinariamente nos dois. Exatamente. E aí eu começo com uma pergunta, Carol. Vamos nós, gente. Eu vou perguntar pra ela antes que ela pergunte pra mim. Foi tenso, viu, gente? Nós estamos um pouco tensos, mas Deus está no controle, vai dar tudo certo. Carol, é saudável um cristão buscar mais cientificamente questões da Bíblia? Como é? Eu pelo menos, né, não tive tantas oportunidades assim de estudo e às vezes a gente se acomoda com às vezes a possibilidade que a gente teve. E às vezes alguns conceitos que a gente mas eu não sei, nunca vou saber. E essa semana, nesse tema que a gente pegou, gente, como foi extraordinário esses 5 dias meditando nesse tema. Foi um pouco suado, sim, mas como foi maravilhoso, como foi lindo, desafiador, e ao ponto que Deus que a gente pode sim estudar, porque o conhecimento vai nos revelar mais de Deus. Tem gente que acha o contrário, que o conhecimento vai te afastar de Deus. E não é verdade, o conhecimento nos aproxima. Sim. Faz os nossos olhos contemplarem a grandeza de Deus, que a gente às vezes diminui, né? E aí o conhecimento das coisas, das palavras e das obras torna ele ainda maior e a gente fica mais admirado, derretido. Mas então vale a pena. Você sabe que há uma ideia muito errada dentro do meio cristão, eu acho que há muito tempo já tem vindo isso, de que a ciência e a fé elas não podem Mas eu acho que é porque a mídia também, né, acaba dando muita ênfase para aqueles escritores que são ateus e esquecem de comentar os que são cristãos e que têm uma visão que seria compatível com a nossa. Se a gente também não procura saber, aí a gente fica achando que a gente está Noé sozinho lá no começo da criação, só a gente está acreditando naquilo, parece que a gente é meio burro se acredita naquilo. E na verdade é assim, olha, nós dentro da filosofia, da psicologia mesmo, se nós formos avaliar a questão do desenvolvimento e dos tempos, nós estamos vivendo um período hoje chamado de pós-modernidade ou contemporaneidade, como preferir, que ele começou a pontuar lá na Revolução Industrial e lá nos meados, lá bem da Idade Moderna, onde antes disso, o que acontecia? Tudo era explicado pela fé, entendeu? Então houve uma revolução tão grande, um movimento tão grande, que simplesmente eles não conseguiram dosar, eles simplesmente aboliram a fé para dar lugar para a razão. O homem, né? O homem tinha que ter a sua explicação. E hoje nós vivemos o quê? Hoje nós vivemos um momento, como diz um filósofo aí, de fluidez, onde nada parece que tem sentido. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Nada faz sentido, nós não temos mais raízes, por quê? A busca de fugir de um negócio que só Deus explicava, onde realmente a igreja na época, no caso principalmente a igreja católica, ela dominava em cima dos governantes, ela dominava em cima de tudo, então tudo era Deus, tudo era igreja. Houve um rompimento tão grande que caiu do outro lado e ficou sem referência. E hoje nós vemos os nossos filhos, nossas crianças, perdidas no meio de um negócio desse. Então aí você entra com a Bíblia, e a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Do pó da terra ele fez o homem. Ô louco, como assim? Como eu vou falar isso pra minha professora na escola? Ela vai falar que eu sou burro, que eu sou louco. E aí, só que aí, nós ficamos calados, justamente porque estamos com... E eu vejo que é uma ação demoníaca também por trás disso, lógico, né? Porque você perde os referenciais. Então, o que acontece? Nós ficamos calados porque a gente vê, parece que um movimento tão grande de ciência... Isso. E a gente acha... inteligentes. Então, nossa, eles são super inteligentes. Então, falando isso...
eu vou falar contra você o micróbio, né? Exato. Você E é aí o que atacado. acontece? A gente faz isso que você falou, a gente não busca saber. E, gente, do mesmo jeito que você tem internet para ouvir sobre evolução, você vai ter internet para ouvir sobre criacionismo. Vai ter cristãos que vão falar, físicos, pessoas inteligentíssimas, cientistas de renome, não só brasileiros, mas fora do Brasil, que tem base científica para explicar a criação do jeito que a Bíblia fala. Exatamente. Entendeu? Desse jeito. Exatamente. Então, você falou sobre grandeza, e eu trouxe alguma coisa, só para a gente começar. Mas antes, eu queria falar aquela frase que o professor Adalto Lourenço sempre fala sobre a questão da ciência e a Bíblia. Ele fala assim, olha, que a fé cristã concreta, embasada, conhecida, garante que você pode estudar o quanto for de ciência, pois a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Nunca entrarão em contradição. E se você nunca ouviu nenhum vídeo do professor Adalto Lourenço, assistam, gente. Ouçam, Meu vejam, Deus, assistam. vale a pena. Ele é muito inteligente, gente. E assim, como alguns dos vídeos dele, ele está falando para a igreja, não só para escolas, universitários. Então, para a igreja, ele fala uma linguagem que a gente consegue entender. A gente consegue entender. Ele é até um pouco engraçado, né? Por ser físico, ele é até um pouco engraçado. Ele traz aqui, ele não fica falando o tempo todo aqueles termos que a gente não tem noção do que ele está falando. Mas, enfim. Ele fala de uma maneira bem legal. Aí ele trouxe algo que eu achei interessantíssimo. Quando ele falou assim... você pergunta assim para a pessoa, Deus é grande? Ai, Deus é grande, a gente canta, a gente fala que Deus é grande. É grande quanto? Ele é grande. Mas grande quanto? Qual parâmetro? Me deu uma referência de grandeza, né? Exato. E aí ele trouxe algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu consigo resumir, tá bom? Ele fala assim, aquilo que você disse primeiramente, que o autor da Bíblia é o mesmo autor da natureza, ou seja, nós cristãos conhecemos o autor, o livro das suas palavras, que é a Bíblia. E um físico, uma pessoa que estuda a ciência com essa ótica assim, de buscar a verdade, não enviesada para aquilo que você queira falar ou queira se comprovar, né? Outro dia eu vi não sei como é que chama, GIF, meme, sei lá como que é, não sei. Esse negócio engraçadinho, né? Que assim, o pai tá lá vendo um negócio assim no computador, né? E a filha fala assim, pai, isso aí é fake news. Aí ele fala, mas como pode ser? Se é exatamente como eu penso. Ah lá, Então, muitas vezes, inclusive nessa questão do evolucionismo, cientistas que nem são cristãos, não assinam embaixo muita coisa, entendeu? A questão do Darwin... É importante saber isso, né, pastora? É importante você saber que essas teorias que são ensinadas, tudo, não quer dizer que porque tá falando lá, essa é a verdade, não, e que nem assim, não todo mundo defende. Não. Não, a própria ciência, ela questiona muito a teoria de Darwin, porque a gente acha como é que ele falou? Que você falou? Daquela lá? Ele fala assim que, na época que estava vivo, né? O Darwin, né? Que era do evolucionismo dos animais, a criação, tudo. Ele diz assim, que se com o passar dos anos não pudesse ser comprovado através de fósseis a teoria dele de evolução, então a teoria toda dele seria um fracasso. Então nós estamos essa tarde para dizer que infelizmente Darwin, ou felizmente, é um fracasso. Gente. Não tem como. Não tem. Então veja, voltando à questão da grandeza de Deus. Olha só, quando a gente fala de grandeza de Deus, é difícil entender essa grandeza sem uma pequena ajuda da ciência. Tá? Que foi a ciência dada por Deus, aliás. Que grandeza é essa? Quando nós olhamos o universo, as estrelas, qual o tamanho disso? Você tem noção? Gente, é assustadoramente... Você para no meio e você fica assim, meu Deus. Exato. E a ciência, ela nos ajuda a entender a grandeza de Deus. Quão grande é Deus? Muito grande. Não falou nada, não é?
Então o universo que a gente pensa assim, que Deus é grande e maior que eu. Não é assim? Gente, maior que eu. Gente, eu sou grande, mas não grande assim, né? Assim também, Deus é um pouco maior que eu, né? Mas não grande assim. Olha só. Olha como a ciência nos ajuda a enxergar a grandeza de Deus, gente. Presta atenção. Olha isso. O universo visível é tão grande que ele é medido em anos-luz. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros. Então veja, ó, por exemplo, quanto que tem daqui até São Paulo? Quantos milímetros, Carol? Meu Deus do céu, nem sei, é 252 quilômetros. É muito longe, então a gente não vai... 30 quilômetros? 360 quilômetros. Tá. Então aí vamos lá. Eu não vou medir em milímetros, eu tenho quilômetros para medir, não é assim? Já é maior, porque é fácil. Agora, se eu medir em quilômetros o tamanho do universo, eu não vou dar conta. Não dá conta. É por isso que ele é medido em anos-luz. Agora veja, o universo até agora conhecido, alcançado, vai até uma estrelinha que eu não lembro o nome, que vai para lá do Sol, e tem até lá 4,3 anos-luz. Cada ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Presta atenção. Ou seja, para saber... Ele mede os céus a pau. Aí que eu quero chegar. Tem mais uma colocação. Ó. Eu não aguento. A galáxia mais próxima da nossa, conhecida como Andrômeda, ela está a 2,5 milhões anos-luz. Calcula, 2,5 milhões vezes 9,5 trilhões. Que é isso, gente? Não dá. Vocês têm noção? Aí o universo aumenta o negócio, ainda aumenta. Presta atenção. O universo ainda aumenta. O que acontece? Existe o universo visível e o universo invisível, que a gente não alcança. Então, quando a gente pensa nesse universo como um todo, a gente sabe que não temos equipamentos para medir, não dá para medir. Não tem, entendeu? Antes, né? E aí, Carol, vamos lá ler em Isaías 40, verso daquele que eu te 12. Isaías 40, 12. Olha o que fala. Isso. Isaías capítulo 40, verso 12. Olha o que fala. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Você tem noção do que é a grandeza de Deus agora, minha querida e meu querido? Meu Deus. Isso. Não é esse céuzinho aqui azulzinho só, que já seria grande. Já seria grande. A coisa vai muito além. Olha, tem outro versículo ali no Isaías capítulo 41, 13, diz assim... os olhos da menina aqui já não estão iguais, sabe? Por isso que eu estou anotando aqui. Só a graça de Deus. Diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Querido, o Senhor nos toma pela mão. Que mão é essa? Você tem noção da grandeza que é isso? De saber que um ser tão imenso, tão grandioso, tão tremendo. E há outros versículos que falam aqui, que em Jeremias 32, em Jó 36, gente, tem muitas coisas na Bíblia que falam sobre a grandeza de Deus, só que aí quando você associa essa grandeza de Deus com o tamanho do universo, e você pega dados da ciência... Exatamente. Gente, é chocante. Na verdade, esse conhecimento, quando a gente para e pensa nesse conhecimento da grandeza de Deus, eu penso assim, pastora, dá em nós um temor, uma reverência. Porque você fala assim, isso. Senhor, quão pequenos somos nós. E é por isso que agora eu entendo que ele fala, ó, vermezinho de Jacó. Porque, gente... É muito pititico, gente. Pegar aquele gancho da pergunta, né, gente? Só uma licencinha. Se você quiser fazer alguma pergunta, vai mandando, que nós estamos com o tema para decorrer aqui. Vamos lá. Estamos na graça. Então, mande sua pergunta. Aí nós vamos decorrendo do tema e alcançando a sua pergunta. Se não der para responder por aqui, a gente responde pelo Face, fique tranquila. Mas nós...
Ó, gente, esse tema... Gente, eu quero esse dizer... tema tá muito bom. A nossa proposta não é de maneira alguma dar todos os dados científicos. Não tem como. Nós estamos assim empolgadas porque nós estudamos alguém que conhece muito em nutrição. Aí você vê ele falando, você fica assim, entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça. Justamente. Senhor, então, veja, a ciência, na verdade, ela é um instrumento dado por Deus, eu creio isso, poderoso, com que certeza, o Senhor deu. Com certeza. Pra quê? Para que a gente possa entender um pouquinho mais dele mesmo. Saber que, hoje nós vamos falar isso, né? Que tem coisas que são conhecimentos comuns, gente, passado para nós, para os nossos filhinhos lá na escola, que não são verdadeiros. E então nós vamos falar para eles a verdade bíblica, a verdade científica que eles podem crer que, e ficar tranquilos. Porque eu entendo assim, Carol, a escola... Ela não precisa não falar do evolucionismo, não é isso? Isso, ela pode falar. Pode. Só que ela não pode omitir a outra teoria. E nós vamos ela chegar também não pode questão. omitir o fato que a ciência está caminhando para concretizar que o conhecimento está. Segundo os cientistas, o grande problema aí mesmo é quando as pessoas ensinam isso como um fato. Isso, como uma verdade absoluta. Verdade absoluta. Não, gente, já tá certo, é isso, é o Big Bang mesmo. Eu não vou falar do Big Bang, mas não, é o Big Bang mesmo. Vamos tentar, nós vamos conseguir. É o Big Bang mesmo. A Isabela ia falar muito bem sobre isso, porque ela gosta dessa área. Gosta. Nós vamos tentar, vamos escolher. Então vamos lá. Nós escolhemos esse tema hoje para tudo isso que nós falamos e nós pensamos o seguinte. Moisés, quando o povo estava saindo do Egito e vai começar a escrever tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele começa onde, gente? Ele começa no Gênesis. Gênesis 1. Começa dizendo como? No princípio criou Deus. Por quê? Porque é importante a gente ter esse conhecimento da criação, é importante a gente saber. Se não fosse importante, não estava lá escrito. Podia ter colocado no meio de outro capítulo, colocado a lei primeiro, né? Mas não foi, colocou lá. Por quê? O povo que saía do Egito tinha uma informação, tinha uma cultura que era totalmente dos egípcios. E na verdade, ele é um povo que veio do povo de Deus, só que o período que eles ficaram ali, eles perderam totalmente os referenciais, né? Totalmente descaracterizados. Eles ficaram ali, observando, ouvindo aquela história por quantos? 400 e poucos anos ficou. Então Moisés falou, peraí, o Senhor falou, não, é importante que eles voltem ao início, né? Eu comentei com a pastora assim, não é a gente lembrar, falar coisas novas, mas é relembrar as antigas. Então essa tarde é tarde a gente relembrar as antigas. E ele diz assim, não, então vamos ensinar vocês. E aí o que acontece? Ele explica lá, tá lá no Gênesis, a gente lê, a gente acha bonito, nossa, e aí o Senhor fez, né? Daquela forma, mas parece que não tem sentido. E aí a escola, a ciência, né, que nem a pastora já trouxe mais dados, desse período para cá, foi adotado um ensino na escola. E esse ensino, eu peguei, né, todos nós pegamos já, né, esse ensino de uma teoria da criação do universo, que é o Big Bang, né, você já ouviu falar. Essa teoria, ela consiste em crer que tudo isso que a gente está vendo, esse universo desse tamanho que a pastora Ivonete acabou de falar pra gente, né? Você viu o tamanho, né? Fora de ver as estrelas, tem uma estrela maior, 50 mil vezes maior que o Sol. Isso tudo aí estava contido para os evolucionistas que acreditam na teoria do Big Bang, que isso tudo estava contido em uma massa, diz o cientista que era na cabeça de um alfinete, né? Ele falou, né? Não vou bater nisso, mas ele disse isso. E que aí os cientistas falaram assim, que toda aquela energia contida ali naquela bola, tudo nós estava lá dentro. As coisinhas, os micróbios. Aquilo que viria a ser. Viria a ser, estaria tudo contido ali numa caixinha, naquela massa. E de repente, por uma lei estranha da física, desconhecida, essa massa de energia explode ao acaso. Espontaneamente, do nada, no momento da história, ela explode. Bum! E aí, acontece algo. As estrelas surgem e vão para os seus lugares. Os planetinhas começam a orbitar. Lógico que tudo isso eles falam que demorou bilhões de anos. Sim, não foi assim também. Demorou. A questão da evolução também, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas eu não estou vendo nada. Não, realmente, também não vamos lá. Eles falaram que demorou muitos anos, né? Então, em bilhões de anos, teria as coisas entrado ali, cada coisa no seu lugar. Aí depois a gente vem para outra história dos animais, né? Vamos ver o que nós anotamos aqui.
Essa teoria do Big Bang, o que ela acredita e o que ela defende, gente? Que nós partimos, a criação partiu de um começo desorganizado. Que ela partiu de um começo confuso e está caminhando para uma organização. Então, vamos chegar mais no nosso dia a dia. O nosso planeta, ele está vindo, então, vamos supor, de uma natureza inexistente, com homens das cavernas, né? Bichinhos esquisitinhos, micróbios, bactérias, tudo, e que ela está melhorando a natureza. A natureza está melhorando, pastor? Não vejo isso, não. O céu está mais bonito, assim? Olha, está vendo tanta poluição? Existe uma lei, que é aquela que a gente estava comentando. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque, sabe, essas coisas a gente tem que anotar, né? A gente fez bastante anotação, gente. A Isabela colocando, a evolução pode ser considerada como método da criação de Deus? Posso. Isa Lopes, beijo. Saudades, lindona. Ó, eu cheguei a pensar isso já também, que nós vamos discorrer mais. Inclusive o professor Adalto também, dá uma assistida nos vídeos dele. O que a gente chega a pensar por uma fração de momento? Que Deus deu o pontapé inicial, usou aquilo contido, estava contido, e aí ele faz aquela explosão, ele deu o pontapé inicial, tal. Mas não é assim. Porque você que gosta de estudar, você vai ver que aquela palavra usada em grego, para o início da criação, diz que o Senhor criou da onde, Isa? Do nada. Não tinha energia, não tinha poeira, não tinha átomo, não tinha elétron, não tinha nêutron, não tinha prótons, não tinha nada disso. A palavra diz do nada. E nós temos vários versículos aqui que confirmam. Então, como foi? É importantíssimo isso, né, pastora? Esse pensamento do nada, porque a gente vai longe desse pensamento, porque tudo tem um início, né, de criação. Tudo tem um início. E se a gente pensar em Big Bang, quem que colocou aquela energia ali, né? Eles não explicam aquela energia. Por mais que você considere uma evolução, a gente sabe que existe, sim. Depois eu vou até comentar aqui, se eu achar nas minhas anotações. É que está todas as anotações. Essa evolução não é. Sobre uma microevolução e uma macroevolução. Então, veja, quando existe uma linha hoje, dentre os cristãos, que chama evolucionista teísta. Quer dizer, que é aqueles que creem em Deus, mas acreditam que ele só deu isso aí que falou. Eu ouvi uma pessoa falando essa semana assim, ó. Eu acredito que Deus exista, mas não acredito que ele criou como está escrito que ele criou. Então, você que está assistindo e pensa assim, você está falando que Deus é mentiroso. Então, veja, é bem assim, importante a gente entender essa questão. Que do nada Deus criou. Do nada, exatamente, entendeu? Do nada. E como que ele criou, pastora? O professor Adalto falou um negócio interessante. Ele criou, quando ele cria todas as coisas, eu já assisti vários vídeos, várias teorias do criacionismo, tal. Enfim, e ele me dá uma explicação muito interessante. Ele fala assim, querido, o universo, Deus criou, eu anotei, é perfeito, complexo, e perfeitamente... Ai, meu Deus, é uma frase tão bonita que ele falou. Eu vou achar aqui. Perfeitamente. Você escreveu? Não, na sua. Na minha, tá em algum lugar. Vê se você acha aí, pastora. Ele criou tudo perfeito, completo e totalmente complexo. As árvores, ele realmente já criou frutíferas, ele criou os animais, o peixe era peixe, o sapo era sapo, o gato era gato. Adão, ele já criou daquele tamanho, daquela idade. Adulto. Inclusive, a gente fala que foi feito do barro. Mas ele explica também que não é barro, é pó, poeira da terra mesmo. Porque se você há uma explicação científica, é muito lindo. Se você pegar os elementos que tem, químicos, na terra, o cálcio, as coisas todas que a gente precisa para existir, tem no pó da terra. Então o único planeta que dá para fazer homem é o planeta Terra, é aqui. Fomos feitos desse pó da terra mesmo, formados ali, é isso aí. É igual ele fala também sobre a questão da água, né? A gente fala assim, onde tem água, vida. Não, onde tem água, tem água. Tem água, porque na Lua tem água, em outra forma, em cristais lá, mas não tem vida. Não tem vida. Onde que ele falou? Em Marte? Não é Marte. Nas estrelas ele falou que tem água. O cometa é um grande bloco. Então veja, queridos. Não tem vida. Como? Que você apareceu onde você apareceu. Como a gente pode acreditar? A ciência quer nos convencer que é o acaso. Quer nos convencer que foi assim. Sabe? Tinha que ser, né? Ou qualquer coisa. Ia ser
sei para quem é o meu, é você, né? Então veja, Deus ele nos fez seres pensantes, inteligentes, porque olha, inclusive tem um outro vídeo que eu assisti que fala assim sobre a questão do computador. E eu achei tão interessante a capacidade dos computadores, as descobertas que os homens têm feito. E ele fala assim que se a gente desse um desses computadores de última geração para cada habitante do planeta e eles estivessem trabalhando todos ao mesmo tempo, eles teriam utilizado uma porcentagem mínima da capacidade do nosso cérebro. Do nosso cérebro. Muito boa essa capacidade. Queridos, prestem atenção. Esses tempos atrás teve uma apresentação do Globo Repórter falando sobre a estrutura, sobre o homem. E por várias vezes usou a palavra sobre projetos, usou a palavra engenharia. É exatamente isso. Nós não podemos ser fruto do acaso. Você já estudou o corpo humano? Como é que funciona cada um dos sistemas do corpo humano? O sistema digestivo, o sistema reprodutor, sabe? O cérebro. Gente, numa aula minha, há 2 anos atrás ou 3, de neuropsicologia, nós estudamos muito a questão dos neurônios, sabe? O cérebro, os neurônios. E quando você vê como é que as informações que chegam pelos 5 sentidos... Você viu ele falando no vídeo da rotação, pra você coçar o nariz, o que precisa pra você coçar o nariz? Gente, ó, presta atenção. Exata, movimento. Os sentidos captam, né, aqui o externo, e aí te leva a informação por quilômetros de neurônios em segundos. Coisa minúscula. E aí, quando você vê como é que o negócio chega lá, você não tem noção, Carol. A hora que a minha professora estava explicando, ela falando assim que a informação chega no neurônio, ele de repente entra cálcio, entra não sei o que lá, ele abre, aí aquela informação é liberada e fica solta, aí o outro capta essa informação. Como é que ele capta? Certo? Como é que ele sabe o que ele tem que fazer? Gente, quem falou pra ele o que ele tinha que fazer? Eu olhei aquilo e falei, como é que um cientista que vê um negócio desse não se questiona de onde saiu tamanha perfeição? Porque o nosso corpo é uma das estruturas mais lindas, perfeitas, maravilhosas. Gente, depois que descobriram o DNA, né? Gente, o DNA é extraordinário. Extraordinário, é a receita pra fazer você, tá ali. Todas essas informações. É muito. Meu Deus. Ó, pela teoria do Big Bang, pastora, para fazer a reforma da sua casa, era só você explodir ela. Ai, que legal. E gerar energia. Você já reformou sua casa? Eu reformei. Você pôs fogo lá? Não. Devia ter feito lá. Na verdade, o que a gente quer falar é uma coisa simples, é dizer pra você que sim, os nossos raciocínios estão certos, querido. Às vezes a gente pensa, aí a gente fala assim, mas isso é muito simples pensar isso. Não é não, tá certo. Sabe por quê? A gente consegue observar as leis da natureza, as coisas no nosso dia a dia. Teve um incêndio essa semana lá na CEAGESP de Bauru, todo mundo viu. Foi enorme, foi de uma proporção, meu Deus, foi queimou fogo. Voltamos lá ontem. Não nasceu nada. Não tem Não, e o engraçado é que ninguém tá com a expectativa que daqui 10 anos vai espontaneamente se organizar. A mercadoria vai fazer assim, devo sair daqui porque estou queimada. E saltar para o lixo, entendeu? O telhado fazer, não sirvo mais, vou sair daqui. E sair, não. É necessário o quê, querido? Que alguém com inteligência suficiente, conhecimento, vá lá e faça um projeto e aquilo acontecer, entendeu? É necessário uma inteligência intervir. Não é possível. Eu marquei aquele exemplo do bolo, eu achei tão bonitinho. Bonitinho, né? A teoria do Big Bang, gente, é mais ou menos assim, Você saiu da sua casa para trabalhar de manhã, não tinha nada lá na mesa da sua casa. Aí você chegou à tarde, tem um bolo assado. Você tem 2 opções para pensar. A primeira opção, que é a teoria do Big Bang, é pensar que tinha um caminhão passando na sua rua e esse caminhão estava carregado de ovos, leite, manteiga, fermento e açúcar e farinha. Tudo que precisa fazer o bolo. E uma assadeira. Tudo que precisa fazer o bolo. De repente, esse caminhão capotou. Explodiu ali. Ele capotou, foi capotando. Em cada capotada, ia caindo na tigela as quantidades exatas para o bolo. 2 colheres de fermento, os 3 ovos, foi caindo tudo ali. E ele continuou capotando, aí essa massa se misturou e no final tem uma grande explosão. Pum.
e aí o bolo é assado. E, energeticamente, esse bolo é levado até a sua casa. Essa é uma opção. A segunda opção que você pode pensar na hora de chegar na sua casa é: alguém veio na minha casa, usou os ingredientes na medida certa, sim, alguém sabia fazer bolos, fez esse bolo e deixou ele aqui pra mim. Então é só você pensar isso, não tem lógica o acaso. Quando a gente observa o livro das obras, né, pastor? A gente precisa meditar no livro das obras. O livro das obras é a natureza. Não tem como. Não tem como não ter explicação. Então veja, nós pecamos em não conhecer a palavra de Deus como deveríamos conhecer. E pecamos em não conhecer o livro das obras da natureza. Pegar o gancho da pastora. Eu tenho visto, gente, vocês também, muitas mães, mesmo dentro da igreja, ensinando seus filhinhos sobre o Papai Noel. Gente. Então, eu vejo a mãe passando, pastora, com tanta verdade o ensino do Papai Noel, e ela consegue inculcar na cabeça da criança que o mito é verdade. Mas a gente não tem conseguido ensinar os nossos filhos que a verdade é verdade. A gente está falando para eles que a verdade é um mito. Não, na igreja falou, fulano, mas Carol? Não é bem assim. Você sabe por quê, Carol? Porque assim, parece que criou-se uma ideia de que o cristão, aquele que crê na palavra de Deus, não é... vamos começar do outro lado. Aquele que não acredita, o ateu é mais inteligente. É verdade. Ele não é preconceituoso, porque afinal de contas ele não tenta enfiar a goela abaixo a sua verdade. Né? Porque infelizmente muitas vezes é tido dessa maneira, e muitas pessoas também vai dar outro pano para manga aqui, mas nós vamos ter que ir depois. Mas aquela questão também de que puxa, se Deus existe, por que acontece? Ele deixa acontecer tanta coisa assim? É ótimo, a gente pode fazer um dia só isso. Se Deus é bom, porque ele permite o mal. Então veja, você quer saber, né? Então quer dizer, de repente ser ateu, dizer que você não acredita, mostra-se de repente uma pessoa culta, inteligente, equilibrada e não preconceituosa. Queridos, olha, se você for estudar certinho, com todas as bases científicas, que não é o nosso caso, que nós não vamos conseguir passar para você, né? Nós ouvimos isso, foi assim, um estouro do Big Bang. Foi um estouro. Vamos assistir mais essa aula. Mas veja... se você for avaliar, a teoria do evolucionismo, ela também é uma teoria. Ela não é hipótese. Ela não é lei, ela é uma hipótese. Entendeu? A ser comprovada. Ela não é contida nem como verdade por todos os cientistas. Não é. Exato. Eles não tinham nada para falar, pensa assim, eles não tinham uma teoria. Aí veio Darwin, eu vou ler para vocês o que foi, ó. Mas olha o que o professor falou, o nosso professor cristão, ele disse assim, ó: processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem mesmo a complexidade neles encontrada. A natureza não teria se autocriado, tá bom? Isso é importante você entender. Aí em 1859 é publicado o livro do nosso amigo Darwin, né? Diz que a mulher dele era crente. Você já viu isso? Eu já ouvi. Eu vi isso também. E aí, ele publica esse livro. E esse livro, inclusive, tem uma primeira capa, na primeira edição. Normalmente a pessoa faz aquela dedicatória, uma homenagem, né? E quem fez essa homenagem escreveu para ele o seguinte, e ele foi publicado na primeira edição. E ele disse assim, essa pessoa que escreveu, nenhum ser humano deveria achar que consegue compreender em toda a plenitude as obras da natureza criadas por Deus. E foi publicado no livro dele, uma pessoa querida dele. Foi publicado isso. E aí, o que ele diz? Ele veio com uma teoria, gente, escreveu que os organismos, eles vão evoluindo através de um processo chamado seleção natural. Isso. Então, teria lá, ele fez aquele experimento científico, e a partir daquele experimento científico com a sopinha micróbio lá, me perdoe o seu nome certo, foi evoluindo. Então, o que ele defende? Que, como foi no Big Bang, todas as coisas estão evoluindo. Ele defende que, lembra aquela imagem do Neandertal, né, que o ser humano era encolhidinho e foi evoluindo. Ele defende essa teoria. Curioso pensar, e eu vou chegar com você onde eu cheguei, que não é o que a Bíblia fala. Ele diz então o quê? Que o ser humano parte do homem das cavernas, de um ser não inteligente, não racional e não lógico,
e está caminhando para uma inteligência. Também não acredito. Mas, o que a gente pode observar? Em termos de Bíblia, Adão deu nome para todos os animais num dia só. Gente, eu troco o nome dos meus cachorros e eu tenho 2. Entendeu? Ele deu nome para todos os animais em um dia, segundo a função de cada um. Então você vê que a vaca tem cara de vaca, o cachorro tem cara de cachorro. Eles têm cara do nome que eles têm, não é? Você não pensa passarinho? Parece passarinho. Por que não chama galinha? Tem sentido o nome deles. Tudo isso ele fez em um dia. Se você avançar um pouquinho mais no Gênesis, nós vamos ver que os homens desenvolvem instrumentos musicais. Você já fez instrumento musical? Imagina. Mas nem um tamborim, né? Não é nada. Nem com a panela. Mas levar com a panela. Eles desenvolvem esse instrumento musical. Eles iniciam atividades agropecuárias. Eles vão mexer com cobre. E o cobre, eu fui ver, eu achava que eu fui estudar. O cobre, eu achei que era o cobre. Era ele era por si só, e não é. Ele precisa da fundição de 2 metais que precisam ser extraídos do solo e aquecidos numa temperatura muito alta para chegar no cobre. De outra forma, as ferramentas não seriam importantes. A Bíblia nos diz que eles fizeram isso. Aí você vai falar assim, mas você está falando de Bíblia, nós estamos falando de evidências. Então eu vou falar evidência para você, minha querida. Vai lá ver as pirâmides do Egito. Nossa, você acha mais fácil falar que foi o alien que veio fazer aquilo lá? Você acha mais fácil. Deixa eu falar para você, sabe quem fez aquilo lá? Um ser humano inteligente. Uma inteligência dada por Deus desde o início da criação, que tudo que ele fez é bom. Um ser humano inteligente. Você vai lá na cidade dos Incas, né? Uhum. Gente, eu vi um documentário esses dias que é fenomenal, aquela construção no Peru. Toda em pé. Machu Picchu. Obrigada, Vinícius. Obrigada. Tem um professor nos ajudando também. Ainda vou lá. É lindo. E aí tem todas aquelas pedras. Eles colocaram tudo em pedra, a gente não tem cimento, não tem argamassa. Sabe por quê? Porque lá tem terremoto, tem tremor de terra. Então, na hora que a terra mexe, por não ter cimento, aquelas pedras, uma encaixa na outra e não cai. Mas você acha que podia não ter sido uma pessoa inteligente que fez isso? Temos uma consideração. Posso fazer um comentário? Por favor, Vinícius. Em Machu Picchu tem a questão da gravidade, onde a gravidade ela é desafiada pelos físicos, que eles não conseguem entender. Daquela época eles fizeram. Tem um determinado local lá, que é uma calha para captação de água, que se você coloca a água lá, ela não desce, ela sobe o morro. Ela sobe a montanha. Você acha que uma pessoa sem... E aí nós estamos falando de evidências científicas e arqueológicas. Eu gosto muito de arqueologia, eu gosto mais que física. Percebi. Vamos mais para arqueologia que eu gosto. Percebi. Eu gosto bem mais. Aí você vê em evidências arqueológicas concretas que estão lá, gente. Aí você fala assim, Carol, mas eu não sei se eu acredito muito na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acompanho descobertas arqueológicas e cada tempo que passa tem mais e mais descobertas arqueológicas que comprovam que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Nós descobrimos recente o selo de Ezequias, que as pessoas falam assim, mas não tem esse rei, a gente não achou nada de Ezequias, está só escrito aí. Mas está lá o selo, lá no mesmo lugar que falaram que é o Palácio de Davi. E mais, se você voltar mais no tempo ainda, imagina como era difícil para as pessoas do 1º século pregarem a respeito da Babilônia, sendo que não tinha evidência científica. E hoje já tem evidências, tem os murais, os portais. Justo. E o que tem nos portais, gente? Fala pra mim. Os leões. E o que tinha na Bíblia falando que tinha em Babilônia? Os leões. Então tá verdade também, entendeu? Tem mais uma também, qual que era que eu tinha lembrado? Eu tinha lembrado da Babilônia, eu tinha lembrado disso. E até Israel. Quem pregava na Segunda Guerra Mundial? Pensou um pastor pregando? Israel será uma taça de embebedar as nações. Quem teria audácia de pregar um negócio desse? Pois é. E, no entanto, hoje, né, eu tinha até os dados da ONU para a gente falar da importância que Israel tem, que Jerusalém tem, considerado agora um patrimônio da Unesco, guardado, né, tem um nome lá, né, separado, guardado, protegido, né? Protegido. Considerado já um estado, sendo que não tinha nem terra. Então, meu querido, a Bíblia é totalmente verdade, totalmente verdadeira. E a gente pode, né, pastora, pesquisar e ver mais e mais coisas. Sim. Eu anotei alguma coisa aqui. A Selma, vamos lá. Tem a ver com isso. A Selma diz que foi por... Olha, a Selma é uma professora, tá? Uma pessoa culta, uma pessoa que tem uma formação acadêmica. Desculpa aí. Não é uma física, mas é uma professora... Né? Tem algum físico, gente, assistindo a gente? Eu não conheço nenhum físico. Conheço a minha irmã
gente. Perdão. Ela disse assim, Perdão, eu fui durante muitos anos da minha vida descrente do criacionismo, mas também o evolucionismo não me convencia. Somente quando eu tive encontro com Jesus, tudo para mim fez sentido. Hoje eu sei que Deus criou todas as coisas, Aleluia. pois o Espírito Santo me convenceu dessa verdade. E eu ouvi um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, e ele diz assim, o cristão pode aceitar a teoria da evolução? Aquilo lá mais ou menos que a Isabela comentou. Existe o que nós chamamos de microevolução. O que é isso? É um processo pelo qual os organismos vão se adaptando ao seu ambiente, passam algumas modificações. Mas, e eles o gato continua sendo gato, né? Ele, por exemplo, ele pode ter pelo muda a espécie. Ele muda não só a mudança da espécie. Há mudança, assim, a variedade dentro da mesma espécie. Então, veja, e há também a questão da adaptação, por conta de tempo, de situações, né, da natureza em volta e tal. E isso é passado, sim, para suas descendências. Sim, geneticamente. Então, a ciência, ela já comprovou. E o cristão não tem problema nenhum com relação a esse tipo de evolução. Então, não tem o que discutir. Os organismos se adaptam ao seu ambiente e, com o decorrer do tempo, ele transmite essas adaptações às gerações futuras. Ok. A grande dificuldade é a outra evolução, chamada de macroevolução. Exatamente, que aí se transforma uma espécie e transforma em outra. Exato, ela postula que essas adaptações são tão intensas que permite que uma espécie se transforme em outra. O peixe virou lagarto, o lagarto virou passarinho. E aí que é a dificuldade. E nós não temos também os fósseis, que a gente tem hoje mais de 250 mil fósseis catalogados. E como Darwin mesmo diz, que seria necessário a gente encontrar os fósseis. Ele falou que teria que aguardar o tempo, porque com o tempo a gente encontraria os fósseis e comprovaria ou não a sua teoria que eu quero que entenda como hipótese. Já acabou o tempo. Gente, nós acabamos de começar. Nós fazemos uns 3 dias aqui falando disso. Gente, vamos falar disso aí só. Então vamos falar disso. Então não tem fósseis. O que teria que ter, gente, de fósseis? Porque assim, ó, só lembrando, que quando a gente fala de evolução, não é assim da noite pro dia, é um negócio de muito tempo, tanto é que não é algo visível a olho nu, assim, é uma coisa que vai, isso é o que o evolucionismo prega, tá? Defende e tal. Então, quer dizer, o que acontece? Se antes era X, e aí com o tempo foi mudando, até lá não sei quantos milhões, não sei quantos, virar Y. Tá, os fósseis acham X, os fósseis acham Y. Mas cadê o do meio que tá X menos, Y mais? Não tem. E papapá, você entendeu? Não acha mais. Não se acha. Vai achar. E nós achamos a descoberta do DNA. Pelo DNA, teria que ter mistura de espécies no cachorrinho. Teria que ter no cachorrinho alguma coisa da vaquinha. Sim, porque se nós hoje somos resultados de uma evolução... ele disse que todo mundo daquele mesmo micróbio lá do começo. Se nós somos... Quer dizer que nós teríamos que ter no DNA alguma coisinha de outras espécies. Sabe o que tem no nosso DNA? André, eu vou falar certo? Mitocôndria. É isso? Uma célula que diz que todos os seres humanos descendem de uma mesma fêmea. Que está escrito lá em Gênesis. Eva. Por quê? Mãe de todos os seres humanos viventes. Então, a ciência prova o criacionismo. A ciência prova a palavra de Deus. Eu preciso só querido e querida, não tenham medo de declarar a tua fé, mas você tem que ter base para fazer isso. É verdade. Sabe, o professor texto que fala dos alunos, né, tem um texto que fala sobre a ira de Deus. Eu acho que Deus está muito irado mesmo. Sabe por quê? Porque nós... mentira, né? Na verdade, sabe, nós estamos aceitando que pessoas venham defender um ponto de vista e enfiar nos nossos filhos, sabe, como verdade absoluta. E nos calamos, por quê? Porque Bíblia é questão de fé. De fé. E assim também, mas eu não sei bem o que falar, o que eu vou falar? Realmente não faz sentido pra mim, mas o que eu vou falar pra esse professor que tem tantos argumentos? Querida, eu quero só te falar uma coisa e talvez a gente até encerre por aqui. Evolucionismo também é questão de fé. É questão de fé. Nossa, tem que ter muita fé pra acreditar que aquele negócio explodiu e virou tudo. Você não acha? Porque preste atenção.
Você pode provar que Deus não existe? Não pode. Não. Assim como eu não posso provar que Deus existe. Olha isso, eu posso provar pelas evidências que nós temos que comprovam que a palavra dele é verdadeira. Automaticamente, aquele autor dessa palavra, que é o Deus verdadeiro, esse realmente existe. Então, veja, é tudo uma questão, é matéria de fé. E quando a gente fala em matéria de fé, nós temos que tomar cuidado, porque justamente eles defendem utilizando, é uma teoria científica enviesada. A gente pode puxar até no próprio ateísmo. Se vocês quiserem que a gente faça um dia sobre o ateísmo, e o ateísmo, o ser humano tem dentro de si leis morais. Sim. Ele tem dentro de si leis morais que são as leis de Deus. Queridos, toda a ética, ela é fundamentada na palavra de Deus. Nos princípios cristãos. Nos princípios cristãos. Você sabia disso? Então os filósofos, eles, onde foi, né, o verso acaba caindo da gente sem querer, sem querer. Então, olha, há uma sugestão de um livro que diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu, da editora Vida. Não tenho fé suficiente para ser ateu. E tem um filme, o filme que eu falei é Deus Não Está Morto, porque ele tem uma parte que eu quero comentar. Nós vamos ter que continuar. Nós vamos ter que fazer parte 2. Vocês vão ter que assistir. Vai deixar as perguntas aí, que nós vamos a semana inteira. Gente, nós vamos estudar mais, gente. Vamos estudar mais. Olha, eu peguei um pedaço do debate lá com 2 professores. Na verdade, o filme, né? Os 2 têm base científica para defender seu ponto de vista, não é? Então, é muito bom. Deus Não Está Morto. Tem 1, 2 e 3. E a Selma também deixou uma sugestão de filme dizendo evolucionismo versus criacionismo, uma questão de fé, ok? Então, nós vamos ter que encerrar. Ai, que triste. Olha, eu fiz tanta anotação. Eu também, meu caderno até acabou. Eu tô com uma folha. Fiquei triste agora. Gente, você fala muito, Carol. É que nós vamos falar, gente. Amém, queridos. Vamos orar. Carol, você ora para encerrar. Amém. Senhor nosso Deus, nós te damos glória, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Amém. E falarmos, Senhor, das tuas obras, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de ter a tua companhia nos auxiliando, Senhor. Oramos para que cada irmã que tenha nos assistido, irmão, Senhor, tenha as suas mentes, Senhor, esclarecidas pelo teu Espírito Santo. Assim como a Selma disse, Senhor, que a tua presença faz toda a diferença. Sim, Deus, é o Senhor quem testifica nos nossos corações. E aonde estiver dúvidas, Senhor, talvez nas crianças, nos adolescentes, onde essa mensagem possa chegar, que tenham ainda dúvidas em seu coração. Senhor, que o teu poder, a tua grandeza e o teu doce Espírito, Senhor, tragam segurança a essas vidas. Que nós sejamos verdadeiramente, Senhor, defensores do Evangelho, defensores, Senhor, não só das tuas palavras, mas do teu feito nas tuas obras, Senhor. Sim, que sejamos mais e mais, Senhor, acrescidos de fé. Porque quanto mais e mais, Senhor, nós observamos, seja a sua palavra, ou seja as tuas obras, o nosso coração, Senhor, se derrete por mais de ti. A nossa mente, Senhor, tem dificuldades em compreender, claro, a tua grandeza, que tu és poderoso, tu tens, Senhor, todo o domínio. E como é confortador para nós saber que o Senhor nos ama. Que o Senhor não mediu esforços e que o seu Filho veio para nós tão pequeninos, Senhor, para nos salvar. Então nós te louvamos, Senhor, por esse amor incomparável, incalculável, Senhor. E que o Senhor nos abençoe neste final de semana com mais e mais, Senhor. Seja através do filme, do que as suas filhas forem procurar, mas que o Senhor direcione cada escolha, Pai, as nossas escolhas, as nossas leituras, e que estejamos cada dia mais crescendo na fé, na graça do teu conhecimento, Senhor. E venhamos trazer glória ao teu nome, que é santo e digno, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ter parte 2? Vamos ter parte 2. Então, vamos ter parte 2, gente. Aí aproveita, manda pergunta, manda dúvida. Isso, vai ser melhor, né? E aí vamos tentar pontuar, porque é tanta coisa que nós queríamos falar e na verdade... Mas é porque é importante, a gente falou coisa importante. Foi. Acho que sim, né? Foi importante. Foi importante, gente? Vocês gostaram? Depois vocês mandam se vocês gostaram, viu? Ok. Querida, Deus abençoe. Amanhã tem
Temos 4 horas. bate-papo entre Posso falar o elas. tema? Não posso? Posso falar o tema? Pode. Posso. Gente, posso, ministro? Posso, ministro? Não quer que eu fale, eu não gosto que fale. Mas eu quero falar, que aí se você já está assistindo, você ficar com aquele negocinho. Qual sal você tem sido para essa terra? Oi! Não perde amanhã 4 horas para você fazer essa resposta. Deixa Deus falar com você, viu? Amém. Beijo. Beijo.